Gazeta Esportiva está entrando na sua casa, na padaria, no escritório, no ponto de táxi. Vem com a gente! Como é que vocês estão nesse final de tarde? Dia frio aqui em São Paulo, mas acho que é só até amanhã, viu, gente? Depois a temperatura volta ao normal, então aproveitem esses últimos dias de tempo frio, porque nós aqui do Gazeta Esportiva vamos te esquentar. E hoje eu tenho uma dupla do Juninho Voador, Osmar Garrafa e Marcelo Badejo. É dia de falar, sabe sobre o que, Garrafa? Sobre a aposta que ele perdeu pra mim. Ele perdeu? Tajeres e River, lembra? Eu perdi. E o que vocês apostaram? Era um almoço, uma caixinha. Uma caixinha, alguma coisa? Souza, alguma coisinha assim, né? Entendi. Então tá Se a certo. namorada deixa você sair, não vai pagar não. Mas hoje a gente vai falar sobre Gabigol. Será que acabou a esperança do Verdão? Tem ainda atualização com o José Paes, direto do Hospital Albert Einstein. E o Thiago Salazar. Thiago Salazar está em frente à delegacia com notícias quentes do Corinthians. Pois é, caso de polícia. Daqui a pouquinho você vai entender tudo que ele está fazendo por lá. E o mercado da bola do Timão também está fervendo. Tem ainda a apresentação do reforço no Santos e muito mais. A gente volta depois dessas dicas. Muito bem. Olha, o Thiago Salazar publicou hoje uma reportagem que está repercutindo muito no site gazetesportiva.com e ele chega agora para te deixar muito informado, direto da delegacia, com uma entrevista ao lado do delegado titular do Departamento de Operações Policiais Estratégicas, Dr. César Saad. Muito boa noite, Salazar. Muito boa noite, Dr. Saad. Muito bom ter o senhor aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Obrigada pela sua presença e a sua atenção. Salazar, está contigo para explicar por que hoje você está ao lado do Dr. Saad. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, hoje o site Gazeta Esportiva revelou que a Polícia Civil abriu um inquérito, tem um inquérito aberto para investigar a possível relação da atual gestão da diretoria do Corinthians, liderada pelo Augusto Melo, com uma relação com influencers que pode acabar acarretando numa espécie de milícia digital que age principalmente nas redes sociais para proteger a gestão e atacar toda e qualquer aquela manifestação contra a atual diretoria do Corinthians, um problema sério, grave, perigoso, que tem deixado dirigentes, jornalistas, muitas pessoas com receio, procurando aqui a delegacia, inclusive para apresentar boletim de ocorrência, de ameaças de morte e tudo mais. Enfim, a matéria é bem extensa, bem completa, complexa, foram todos os personagens envolvidos foram ouvidos, inclusive o próprio Corinthians e alguns desses influencers, está tudo lá detalhado no site da Gazeta Esportiva. Mas agora eu quero aproveitar aqui a nossa presença no DOP, no DRAD, o delegado ainda falou, chama de DRAD, estamos aqui no DRAD da Barra Funda e eu vou perguntar para o delegado César Saad, obrigado mais uma vez, delegado, por atender o Gazeta Esportiva ao vivo. Um fato muito importante que as pessoas precisam entender: qual que é a diferença de um ato individual de ataque nas redes sociais e uma ação coletiva orquestrada contra alguém ou contra pessoas também nas redes sociais? Tem uma diferença importante que o delegado pode explicar para a gente aqui e isso também está sob investigação da Polícia Civil. Obrigado mais uma vez, César. Imagina, boa noite, Michele. É isso, existe a investigação em andamento, alguns boletins de ocorrência já foram registrados de ameaça, nós temos prints que fica evidente o teor dessas ameaças de morte muito claras. A Polícia Civil está investigando isso e nesse momento a gente apura se isso são atos isolados de pessoas que fazem de uma conduta individualizada, que vão responder pelo crime de ameaça, ou se isso trata-se de um movimento coletivo, de alguma ação em grupo, orquestrada, que aí sim pode se tratar de uma associação criminosa. Tá certo, Michele, o doutor César Saad está aqui à sua disposição. Obrigada, doutor Saad.
Doutor, há uma previsão para se ter um desfecho? Porque essas questões, às vezes, para você saber o IP da máquina, aí eles burlam. Eu não entendo muito essa parte de internet, mas eu sei que esse pessoal, às vezes, consegue, some com a máquina, né? Tem um tempo, um período para saber, olha, isso deve estar decidido até uns 2 meses, ou em 1 mês, ou em 6 meses, a gente deve ter um desfecho para isso, ou não? E por tudo que o senhor tem visto, dá para tirar alguma conclusão se tem alguém do Corinthians envolvido com essa suposta milícia digital? Michele, na verdade a gente não tem um prazo específico para a conclusão do inquérito, porque na verdade existem muitos desdobramentos que vem acontecendo dentro dele e vem crescendo também o número de vítimas que vem procurando a delegacia, pessoas ligadas ao Corinthians, jornalistas. Então, na verdade, esse prazo ele não existe, porque justamente a investigação ela está tendo alguns desdobramentos. Em relação a afirmar se existe alguém do Corinthians ligado a isso, esse é o caminho que a polícia está apurando nesse momento. Porém, hoje, com a matéria que o Salazar subiu, uma pessoa que também é vítima desses inquéritos, ela fala e afirma de que não trata-se de oposição do Corinthians, e sim de pessoas que estavam ligadas à atual gestão do clube, que fazem parte dessa possível milícia digital. Importante declaração, hein, Michele? Marcelo Bazégios, tem uma pergunta para o delegado? Tenho sim. Boa tarde, doutor. Um prazer estar falando com você. Obrigado por nos atender. Se comprovada a existência dessa milícia digital e o envolvimento da atual gestão corintiana com esse grupo de influencers, quais são as penas, as punições que tanto os diretores e até o presidente do Corinthians poderiam receber, caso, óbvio, confirmado todo esse envolvimento da atual gestão com essas milícias digitais? Se ficar comprovada que existe essa participação, essa movimentação coletiva, e nós identificarmos essa individualização da conduta, que isso foi um crime planejado em conjunto, eles podem responder também por associação criminosa e pelo crime de ameaça também. Muito obrigada, doutor César Sade, trazendo aqui as últimas informações sobre essa questão que está acontecendo no Corinthians. Obrigada, Salazar. E mais adiante o Salazar volta com informações do Corinthians. Muito obrigada, viu, doutor? Uma declaração. Imagina, Michele, obrigado. Um grande abraço ao pessoal do Mesa Redonda. Obrigada. O senhor quer falar mais alguma coisa, doutor, que acha importante falar sobre esse caso? Não, na verdade, o espaço que vocês estão dando para a gente mostrar o trabalho da Polícia Civil e que nesse momento nós estamos identificando todos os perfis de internet que proferiram essas ameaças. Algumas pessoas acham que a internet é um mundo sem lei, mas hoje a Polícia Civil dispõe de ferramentas que a gente consegue identificar esses perfis, o IP das máquinas. Então, a gente deixa aqui que a Polícia Civil trabalha para poder conseguir identificar esses crimes que são praticados também pela internet, que muitas vezes pode parecer que seja mais fácil de ser praticados pela impunidade, mas hoje a Polícia Civil consegue identificar esses autores. Muito obrigada, doutor. Obrigada, Salazar. Porque é isso, né? Muita gente acha que a internet é terra de ninguém. Verdade. E manda ameaça de morte, hater, nudismo. E não é assim. A polícia tá aí, a polícia tá em cima e a polícia vai pegar quem tá fazendo essas coisas erradas. Seguinte, tá aberta a votação para a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. É o Oscar do futebol brasileiro que tá chegando e você que tá em casa vai nos ajudar a escolher os melhores da temporada. É só entrar no site troféumesarredonda.com.br e votar nos seus jogadores favoritos em cada posição, do goleiro até os atacantes. Acesse troféumesarredonda.com.br e participe. Agora a gente atualiza você de casa sobre a situação do zagueiro uruguaio Juan Izquierdo. José Paes está em frente ao Hospital Albert Einstein, trazendo as últimas informações para nós. Boa noite, José.
Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo aí que acompanha mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso, estou aqui em frente novamente ao Hospital Albert Einstein, onde segue internado Juan Izquierdo, jogador do Nacional do Uruguai, de 27 anos. Ele que sofreu uma arritmia cardíaca, né, na última quinta-feira, enquanto defendia o Nacional em jogo válido pela Conmebol Libertadores contra o São Paulo, no Morumbis, bem perto aqui do Hospital Albert Einstein. E ontem à noite não estava previsto, mas saiu um novo boletim médico aí do caso do Izquierdo. E nesse boletim, o Albert Einstein, o hospital, informa que o quadro neurológico do jogador é crítico. Uma informação que a gente já vem repetindo aí, infelizmente, nos últimos dias. Ontem também, Marta Echarte, cônsul do Uruguai aqui na cidade de São Paulo, deu uma entrevista para uma emissora lá do Uruguai, para um veículo de imprensa lá do Uruguai, e disse que a situação do Izquierdo, abre aspas, é praticamente irreversível, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, ela disse ainda que o caso dele, claro, é muito grave, mas as próximas 48 horas é que vão definir o futuro do Izquierdo, a contar essas 48 horas, começando de ontem. O São Paulo Futebol Clube divulgou aí nas suas redes sociais, na internet, os bastidores da vitória para cima do Vitória no último final de semana, no último domingo, no estádio do Morumbi, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E um trechinho desses bastidores aí, ele acabou viralizando na internet, porque mostra o Michel Araújo, um jogador uruguaio, que tem inclusive visitado bastante a família do Izquierdo, que está aqui no Brasil. Nesse trechinho ele está no vestiário depois do jogo, ele chorou muito depois da vitória para cima do Vitória no Campeonato Brasileiro, e ali no vestiário ele pede uma oração para o Izquierdo, lembrando que o Michel Araújo também é uruguaio. Vamos conferir. Rapaziada, sou um minutinho aqui, pedindo por favor que as suas orações, as suas forças, a energia positiva, mandar tudo para o hospital. Ele continua mal, continua ruim, e a gente não tem muito do que fazer. Então, por favor, cada um faça aí a sua frase, a sua oração, e mande essa energia para o Juan, que ele está precisando cada vez mais. Muito obrigado. Tá então o Michel Araújo, depois do último jogo do São Paulo pelo Brasileirão. O Michel Araújo e o Jonathan Caleri estiveram hoje no hotel em que está a família do Izquierdo aqui em São Paulo, em que está também parte da delegação do Nacional, que não voltou lá para o Uruguai depois do jogo da Libertadores, que segue aqui no Brasil. Então os dois jogadores do São Paulo seguem acompanhando muito de perto essa situação envolvendo aí o atleta de 27 anos. Devolvo para você, Michele, daqui a pouquinho eu retorno para a gente falar um pouco do São Paulo, que tem jogo importante amanhã pela Copa do Brasil, tá bom? Tá bom, José Paz, muito obrigada, viu, por toda a informação. Que é, Garrafa? Fala. É só energia positiva, né? A nossa torcida, a gente sabe que o estado é crítico, de acordo com o boletim, né? Vamos trabalhar com a informação, tem que ter fé, né? Vamos trabalhar com a informação que saiu no boletim médico, o último boletim médico. O Zé Paz continua acompanhando e é uma situação muito triste, né? A situação, papai aí com 20 dias, a esposa está em Montevidéu, porque tem um nenê recém-nascido. E ele já tinha um filhinho de 2 anos, Já tinha, né? E, enfim, ninguém queria passar por isso, nenhum familiar, e os jogadores, muito legal essa atitude do São Paulo, dos jogadores do São Paulo, Michel Araújo, realmente, porque é algo muito marcante, né, Michele? Futebol é muito mais do que um resultado. Às vezes o nego sai se estapeando aí na arquibancada, sai brigando em estádio. Futebol é outra coisa, Tá aí um sentimento verdadeiro do Michel Araújo que tem que ser louvado, e isso é energia positiva. Vamos acreditar, vamos ficar na torcida. O quadro é crítico, né? A informação é essa, mas vamos acreditar. Não, sem dúvida nenhuma. O lado científico da situação nos leva a crer que a situação de fato é muito difícil e tudo mais. Mas enquanto há esperança, né, tudo é possível. Um jogador jovem que acabou de ter um filho recém-nascido. Ele é forte, ele está lutando pela vida, Pois né, gente? Vem para São Paulo para disputar uma oitavas de final de Libertadores, né? Algo que todo grande jogador sonha em viver, essa experiência num estádio lotado. E aí, de repente, esse cara não consegue voltar para casa, não consegue voltar para ver o filho recém-nascido. É tudo muito triste. E os jogadores do São Paulo tiveram uma postura bastante digna, porque isso se chama empatia, né? Poderia ter acontecido com qualquer um deles também. Poderia ter sido do lado do São Paulo e não do lado do Nacional. Por mais que todo ano os jogadores realizem exames de rotina para checar se está tudo certo,
A gente não sabe, às vezes isso acontece, né? E, então, é raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Então o Calleri e o Michel Araújo estão de parabéns por essa empatia com a família do jogador, com o clube, né, com o Nacional, com os dirigentes, com todo mundo. É de fato para tirar o chapéu, e a gente segue na torcida para que o Juan Izquierdo possa o quanto antes sair dessa situação e voltar para ver a família e deixar tudo isso para trás de uma vez por todas. Ontem era o dia de trazer para você a agenda de jogos da semana dos clubes paulistas, mas o dia foi tão agitado que a gente deixou para hoje, então fica de olho. Olha só, hoje, pelo Brasileirão Feminino, o Corinthians enfrenta o Bragantino às 7 da noite. Tá? Pelo mesmo campeonato, amanhã, o Palmeiras pega o Cruzeiro. Já pela Copa do Brasil masculina, São Paulo e Atlético Mineiro duelam às 9h30 da noite de amanhã. E na quinta tem São Paulo e Grêmio pelo Brasileiro Feminino, enquanto na Copa do Brasil masculina tem Juventude e Corinthians às 8 da noite. E tem Série B, hein? Tem Série B também na sexta-feira com Santos e Ponte Preta. Os times paulistas voltam ao Brasileirão masculino no domingo. E às 4 da tarde, Corinthians e Flamengo e também Atlético Paranaense e Palmeiras. 6h30, Fluminense recebe o São Paulo e esse jogo a gente vai mostrar no Mesa Redonda, certo? Osmar Garrafa? É isso aí, domingo no Mesa Redonda. Todos os jogos, né? Todos Mas assim, os jogos principalmente ao vivo, direto desse jogo. Cobertura completa aí de toda a rodada, envolvendo muita preocupação da torcida corintiana com o rebaixamento. Por isso precisa desesperadamente de uma vitória contra o Flamengo. E se não ganhar? Ganhando já é um problema? Você imagina se não ganhar. Ganhando a situação mesmo ganhando do Flamengo, né? Pra ganhar do Flamengo, mesmo ganhando do Flamengo, o Corinthians dificilmente deve sair na zona de rebaixamento nesse final de semana. Mas se ganha do Flamengo, se faz um bom jogo, dá um alento, porque na matemática, o Corinthians, a gente fez aqui, o Corinthians tem 14 jogos que faltam para ele teria que ganhar pelo menos metade desses jogos e ainda fazer mais uns 2 empates. Vamos colocar 7 vitórias de 14. Sabe quantas vitórias o Corinthians tem no campeonato agora? 4. Mas ele teve 4 em quantos jogos? Em 24. Ele agora em 14 precisa fazer no mínimo 7 e ainda não chega aos 45. Então o Corinthians precisa de desempenho. E outra, né? Antes o Corinthians não tinha que se preocupar com essas fases decisivas nas Copas. Tem que esquecer as Copas, ô Bacédio. Não tem alternativa. O Salazar vai trazer as informações, mas não tem. Se fosse eu, Ramon Dias, estaria nesse momento treinando o Corinthians para enfrentar o Flamengo. Monta o time para pegar o Michele. Não adianta você ganhar a Copa do Brasil, ser rebaixado no Brasileiro. Aspecto financeiro, corta a receita, tá? Se você vai para a Série B, pela metade. Imagine o ano que vem o Corinthians com metade de receita, só na Série B e Campeonato Paulista. Nós vamos fazer a saga corintiana. Olha o calendário do Corinthians. Mas os bons resultados nas Copas, às vezes, podem segurar o Ramon Dias. Não, mas a questão de segurar... O Bacédio... Eu acho que tem que garantir a Copa e garantir o Brasileiro. Não dá, porque se fosse só pelo Campeonato Brasileiro, eu não duvido se o Ramon Dias já tinha pegado o seu problema não é Ramon Dias. É o Paulista que vai ser bom para arrumar o time. Nunca é bom. Você tem que focar... Você estava falando de faroeste aí, não sei o quê. Como é que faz lá no faroeste, né? Quando mostrar na televisão. É na bala. O pessoal, né? Como é que chama o pessoal lá? O xerife? Os que brigam com os índios, como é que chama? Quem briga com os índios? Os vaqueiros, os cowboys. Os cowboys. Os cowboys lá. Qual que é o objetivo? Os índios estão atacando. Primeiro você mata o índio que está mais perto de você. Né? No filme isso é assim. Não tá sendo e do índio, ele vai tentar matar primeiro o cowboy que está mais perto dele. Não, mas nessa série, os índios estão parceiros dos cowboys. Entendi. Tem outros inimigos. Então. Tipo Mas enfim, progresso. Michele, qual é o problema do Corinthians? É campeonato brasileiro, Michele. Esquece negócio. Esquece negócio. Não, ou o índio matar o cowboy. Você tem que pegar aquilo que está na sua frente primeiro. Qual é o maior problema? O maior problema do Corinthians é o campeonato brasileiro, Michele. Esquece Copas. O título do torcedor corintiano é a permanência na Série A. Não é Copa Sul-Americana, não é Copa do Brasil, é a permanência na Série A. O objetivo, né? Título não dá porque o Corinthians é muito grande para ter título de permanência, né? É o objetivo maior. É não cair. É não cair. E ganhar a Copa do Brasil. Michele, mas pro torcedor corintiano que ainda sonha em beliscar um título de Sul-Americana, tem que esquecer, tem que focar e botar na cabeça que o título é a permanência na Série A. A situação é dramática, Michele. Cima, só fazer conta, gente. Para de olhar para baixo, mira lá em cima. Tem que acreditar. Aí, daqui a pouco a culpa vai ser minha, que o Corinthians vai cair. Eu não jogo. Mas se mira lá em cima, pode tropeçar e cair, hein? Tem que tomar cuidado. Ai. Vamos falar com o nosso repórter Raiz?
Alexandre Sylvester Stallone, que está na nossa redação de esporte. Vida boa, hein, Silver? Tá fazendo hoje aqui na redação, verdade. tá quentinho, né? Num dia frio como hoje, você podia estar bem numa esquina gelada. Não tô brincando. Com chuva. Com chuva, mas não tá Verdade. chovendo. Fala, meu Silvestre, boa noite, meu querido, pra você. Fala uma coisa, tem novidades sobre o Gabigol? Vai pro Palmeiras, não vai pro Palmeiras? Não, por enquanto não, Michele. E obrigado, fiquei na redação hoje. Sou tiozão, né? Não posso tomar friagem, tá? Já viu, né? Ah, café com leite, tô brincando. Michele, seguinte, essa história do Gabigol voltou à baila hoje no noticiário do Palmeiras, Gabriel Barbosa. Gabigol, ou simplesmente Gabi. O que acontece é que foi divulgado hoje que o Palmeiras tirou o pé, mas essa informação nós já trouxemos aqui no Gazeta Esportiva há algumas semanas. Logo depois da eliminação do Palmeiras para o Flamengo na Copa do Brasil, a Leila Pereira apareceu na zona mista do Allianz Parque, respondeu a várias perguntas da imprensa, inclusive uma sobre o Gabigol. Eu estava ali no bolinho de repórteres e a Leila confirmou naquela oportunidade, dias atrás, que não havia nada assinado. Agora vamos à cronologia dos fatos a respeito desse namoro, desse flerte do Palmeiras para com Gabriel Barbosa, o Gabigol. Este repórter que vos fala deu a informação no começo da temporada que o Palmeiras ia para cima do Gabigol, que o Abel Ferreira deu sinal verde para Leila. Pode trazer que eu controlo o Gabigol, ele será importante, vem para a vaga do Endrick, já pode se ambientar por aqui e pode ser peça-chave para o Palmeiras, que está olhando lá no Mundial, mirando o Mundial de 2025, ou seja, ano que vem, no meio do ano que vem, no meio de 2025. Então, no começo do ano, o Palmeiras deu a investida, o Abel aprovou a ideia, a Leila tentou. Em julho, colocou sobre a mesa um pré-contrato para o Gabriel Barbosa assinar, com tudo detalhadinho, salário, luvas, tempo de duração do vínculo, plano de carreira, plano de marketing, o escambau A4. E o Gabigol preferiu não assinar, assim como não assinou também uma proposta de renovação com o Flamengo de uma temporada. Então o Gabigol, como ele tem mercado fácil, principalmente aqui no futebol brasileiro, o staff do Gabigol entende que não é hora de dar um passo. O Gabigol está lá no Flamengo, final do ano termina o vínculo e o Palmeiras tirou o pé de vez. Mas isso também não quer dizer que o Palmeiras, no final deste ano, não possa mirar de novo o seu interesse para cima do futebol do Gabriel Barbosa. Vamos aguardar. Se for uma boa possibilidade de negócio, o Palmeiras poderá sim voltar à carga para ter o Gabigol. Por enquanto, fica em compasso de espera. Se der tempo, eu volto para falar da agenda de jogos do Verdão, que agora só tem Campeonato Brasileiro pela frente. Vou mostrar para vocês que o Palmeiras vai ter jogos importantes, só que serão poucos jogos. Então não dá mais para reclamar de calendário, hein, Abel? Ó, tá bravinho com o Abel. Tá bravo com o Palmeiras, é porque agora ele trocou, virou casaca e aí é o sentimento dele. dele. Quem vê pensa até que ele é palmeirense, né? Não, assim. ele é palmeirense, ele Ele é tipo era meio São calabresa, Paulino, meio mussarela ele também. era São Paulino Entendi. Né, direito dele, trocou, virou casaca, ele é palmeirense, tá não fala, indignado. Virou casaca, né? Ele tem a foto da Abel, aquela história toda. Mas enfim, Gabigol, às vezes o Gabigol tá mais no noticiário, né, de transferência. Eu acho que o Palmeiras acertou, viu? Eu não acho não que... dá pra ficar, O Gabigol é muito isqueiro, que nem você fala. Muita fumaça, muita fumaça. Tipo um fósforo que você joga num palheiro, sabe assim? Apagar incêndio com gasolina, né? Isso, eu acho. Entendeu? E assim, e o que de desempenho o Gabigol tem mostrado nos últimos jogos? Né? Que ele é um fazedor de gols? O Palmeiras está num desespero para um jogador assim? Não. Não, o Corinthians tá. Não é? Melhor ele ir pro Corinthians. Mas, enfim, de qualquer forma, aproveitando aqui, agradecendo a audiência qualificadíssima, né? Paulo Sérgio, tá? Nossa, ele tá... Nossa, mandando mensagem pra todo mundo aqui. Paulão, tamo junto. Calma, a gente te ama, Paulo. Fica tranquilo que eu tô cuidando dele. É uma carência. Onde ele tá? Tá na Alemanha? Ele fica longe, ele fica longe de mim, fica assim. Alphaville. Ele fica assim. Ele tá com saudades. Domingo a gente mata saudade. Tá certo. Não, eu mato a saudade amanhã. Amanhã ele tá aqui, não tá? Ele não, tá mas viajando. eu não tô, né? O Garrafa eu não sei se vai estar. Amanhã o Paulo Sérgio tá aqui, Ó, sobre o Gabigol, só queria dizer uma coisa. Eu gosto do perfil, das características do Gabigol, não só dentro de campo, mas fora dele. Eu acho que falta personalidade para os nossos jogadores como
como era décadas atrás, quando você era repórter, você acompanhou muito bem, rolava provocação, troca de farpas, ninguém tinha medo de falar nada. E eu acho que o Gabigol ele é muito assim, eu acho que é bacana, faz bem pro esporte, é legal, inclusive pra imprensa. Mas pra fazer isso tem que estar fazendo gols, né? Exatamente. Faz tempo que ele não faz gols. O que eu ia falar era isso. Eu gosto de gente que fala, mas quando chega lá dentro, entrega. O que o Gabigol tem entregado nos últimos tempos? Nada. Nada. Ah, mas o Tite chegou no Flamengo, o Tite não gosta do futebol do Gabigol, eles têm suas divergências, ele não tem jogado. É verdade, mas quando o Tite coloca ele em campo e o Gabigol tem entrado regularmente nos jogos, embora não seja mais titular absoluto do Flamengo, o Gabigol não tem feito gols, o Gabigol não tem dado assistências, o Gabigol não tem sido decisivo. Mas ele tem tido sequência e ainda de jogo? assim, faz jogo duro para renovar, quer ganhar um salário exorbitante. Eu acho que o Palmeiras faz um mau negócio quando se dispõe, não sei se ele vai se dispor, se de fato vai fechar com o Gabigol, mas se o Palmeiras fizer isso, eu acho que é um erro muito grande se dispor a pagar uma fortuna para um jogador que há pelo menos um ano não joga nada. Bom, não sei como é que o Abel ia lidar com isso. Mas enfim. O Abel não gosta muito desse jogador estrelinha, falastrão. Mas faro de gol ele tem. Não, que sabe fazer gol, sabe, mas é como mas a Sérgio o Abel queria, tinha aprovado. Não é isso, diretor? Há um ano, com desempenho muito baixo, né, de qualquer forma. Ô, diretor, o Palmeiras está com problema demais para ter Gabigol por lá. Você, como palmeirense, diretor, dono das balinhas fine, gostaria do Gabigol no seu time? Sim, com certeza. Sim, com certeza, ele gostaria. Certo. Eu ia gostar, se perguntassem pra mim, você gostaria do Felipe Anderson no seu time? Eu também falaria que gostaria. E olha como tá. O que ele tem jogado até agora? Calma. Faz uma pesquisa, a cada 10 palmeirenses, 10 vão falar que estão insatisfeitos com o Felipe Anderson. O pessoal também quer... Não é sempre que você tem um Lucas Moura, né? Quanto tempo o Veiga levou pra engrenar? E assim, ó, olha o Gabigol... Lucas Moura é 1 em 1 milhão também. O Palmeiras do Abel é um time que não tem ele faz muito bem isso. Ele não tem 11 titulares. O Abel tem um grupo. E o Gabigol é aquilo, ele acha que tem que ser ele mais 10. Então, se ele chega no Palmeiras com esse pensamento, é problema pela frente. É problema pela frente. O Abel está coberto de razão. Um time para ganhar, para disputar competições. Esse ano caiu fora da Copa do Brasil, da Libertadores, mas é acaso. O Palmeiras estava aí empilhando títulos antes dessas eliminações, né? Agora, você faz isso como? Com o elenco. E não com o time titular. Aquela definição do doping, aquilo lá já saiu? Não. Ainda vai ter esse rosco também. Foi adiado o julgamento. Porque eu acho que isso é a coisa mais importante. Precisa primeiro saber se ele vai poder jogar ou não vai poder jogar. O Palmeiras precisa estar bem protegido juridicamente. Juridicamente. Põe uma cláusula aí. Precisar eu ajudo aí no contrato. O que o ano de 2024 ainda reserva para Palmeiras, para Corinthians e para São Paulo, hein? Marina Buffon separou os objetivos restantes de cada time nessa temporada. Pode rodar. Agosto está acabando e, com ele, a reta final das competições brasileiras e sul-americanas também. Vamos dar então uma checadinha no que o trio de ferro paulista ainda disputa em 2024? Ao contrário do que muita gente pensava, o Palmeiras está focado apenas na disputa do Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Libertadores ainda nas oitavas de final. Peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. Peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os títulos. Do outro lado da linha vermelha, olha só, também ao contrário do que muita gente pensava, o Corinthians segue vivo em 2 mata-matas, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Pelo torneio nacional, o Coringão visita o Juventude nesta quinta, às 8 da noite, lá no Alfredo Jaconi, para sair na frente por uma vaga nas semifinais da Copa. Já o Fortaleza é o adversário do time paulista na Sula. A boa notícia é que as 2 vagas serão decididas na Neoquímica Arena. Mas nem tudo são flores. No Brasileirão, o alerta está ligadíssimo. O Corinthians está na zona do rebaixamento e, com a calculadora na mão, tem o duro desafio de tentar escapar da queda no final do ano. Realmente, o equipo viene haciendo un esfuerzo enorme en tratar de jugar los 3 torneos y competir de la forma de lo que está haciendo. No São Paulo tá tudo muito bem, obrigada, viu? O tricolor tá nas 3 frentes. No Brasileirão, o time comandado pelo Luiz Subeldia tá colado no G4.
Seguimos sumando, ganando en el Brasileirão y eso es bueno porque nos permite estar arriba. Já na Copa do Brasil, o compromisso será contra o Atlético Mineiro. O primeiro jogo será nesta quarta-feira a partir das 9h30 no Morumbis. Na Libertadores, o adversário é o Botafogo, com o primeiro jogo lá no Newton Santos. E aí, quem vai se sair melhor dessa sequência toda? Deixo isso para vocês comentarem por aí. Perspectiva de Corinthians, perspectiva de Palmeiras, perspectiva de São Paulo 2024. Esse ano, São Paulo conquista o quê, Basejo? Difícil cravar se o São Paulo vai conquistar alguma coisa. Libertadores. É complicado, o caminho do São Paulo é complicado. Vai enfrentar o Botafogo, um dos melhores times. Para mim, o time que tem jogado o melhor futebol do Brasil, embora o Fortaleza esteja fazendo frente no Campeonato Brasileiro, o futebol jogado do Botafogo é mais atraente, ao meu ver. Copa então, do Brasil... Brasileirão... Não, Libertadores é o Botafogo? E o Brasileirão? Tudo é Botafogo para você agora? Olha, difícil ser tão simplista na resposta, viu? É muito complicado. Copa do Brasil Aqui também. Aqui tem que ser rápido, não adianta ficar... Olha, eu acredito que o São Paulo tem um caminho mais fácil, não, menos difícil na Libertadores. A Copa do Brasil, eu acho que o São Paulo enfrentaria mais dificuldades, embora, se passando do Galo, o São Paulo pegaria o vencedor do confronto entre Atlético e Vasco. Tem o tempo Os dois aqui. Times estão abaixo. No pique, garrafa, depois assim, Palmeiras e depois o Palmeiras, ele ainda está com gosto amargo na boca, mas ele tem uma grande possibilidade do tricampeonato brasileiro seguido. No Brasileirão? No Brasileiro. Eu acho que não dá. Agora só joga... Os principais concorrentes está todo mundo envolvido em outras competições, Michel. O Palmeiras com o elenco que tem, com tempo para treinar, a tendência é o Palmeiras voar no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Meu time vai ficar feliz, mas não tô confiante. O São Paulo, eu vejo maiores possibilidades em termos de Copa do Brasil. Acho que é mais palpável ao São Paulo. Mas eu vou torcer pro Corinthians. E ao Corinthians, né? Os títulos são possibilidades que estão aí colocadas à mesa. O Corinthians é não cair. Da Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, eu vejo com muita dificuldade. Fortaleza na Sul-Americana. E o Corinthians, em termos de sequência para o ano, né? Não que seja título, o objetivo é tentar fugir do rebaixamento. Quando eu digo que a situação é dramática, ela é dramática. Significa que o Corinthians vai cair? Eu não tenho essa certeza, você tem que jogar as partidas. De repente o Corinthians resolve jogar bola a partir de agora, faz os pontos que está precisando. Vai chegar um jogador, mas ele vai desfalcar 2 jogos. Ou seja, com base no desempenho de momento, a situação é muito complicada. Assim, resumidamente, o Corinthians, a gente... Perspectiva é não cair. Não tem perspectiva o Corinthians. O bom pro Corinthians seria não cair, o bom pro Palmeiras seria ganhar o Brasileirão, o bom pro São Paulo seria... ganhar uma das Copas. Uma das Copas. Ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Como a Copa do Brasil já ganhou no passado, de preferência e a Libertadores, a Libertadores, na verdade. É a Libertadores, não é a Sul-Americana, não. É a Copa Libertadores. Vou torcer pro São Paulo. E o Santos, hein? Apresentou hoje o atacante Wendel Silva, 24 aninhos, formado no Flamengo. O jogador estava há 2 temporadas no time B do Porto e até estreou pelo Peixe no empate de sábado contra o Amazonas. Você vai ver agora o que ele disse sobre essa oportunidade de defender o Peixe. Pode rodar. É um sentimento desde criança, vendo grandes ídolos, vendo o Neymar. Então, quando surgiu a oportunidade, eu fiquei muito feliz. Sabia que chegar aqui não ia ser fácil para jogar, então por isso que eu venho trabalhando todo dia para poder ter minha oportunidade. É um clube enorme, já falei do tamanho dele. Eu fico muito feliz por isso e quero fazer também, ganhar o desafio de voltar à elite do futebol, Série A. Muito bem, vamos voltar a falar com o José Paes sobre o São Paulo. Zé, o que você separou do Tricolor pra gente? São Paulo tem jogo importante amanhã, né, Michele? Jogo importantíssimo aí para as pretensões do São Paulo nessa temporada de 2024. Hoje, lá no CCT da Barra Funda, o Tricolor encerrou a preparação para essa partida de amanhã, diante do Atlético Mineiro, jogo 1 das quartas de final da Copa do Brasil. Mais de 47 mil ingressos vendidos para esse jogo que acontece no estádio do Morumbis. E no Morumbis, o Zubeldia tem números impressionantes desde que ele assumiu aí o comando técnico da equipe do São Paulo. Vamos colocar na tela para vocês acompanharem aí comigo, porque são 14 jogos do Zubeldia comandando o São Paulo lá no Morumbis,
11 vitórias, 2 empates e só uma derrota para o Cuiabá em jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro, mais de 83% de aproveitamento para o Zuba ali no comando do São Paulo no Morumbis, só 4 gols sofridos da equipe no Morumbis em casa com o Zubeldia no comando, então tá muito bem, essa é a força do São Paulo para esse duelo de quartas de final, o estádio do Morumbis. É bem verdade que o São Paulo não vence o Atlético Mineiro desde 2020, né, partida que aconteceu lá no estádio do Mineirão, ainda vitória do São Paulo pelo placar de 3-0 pelo Campeonato Brasileiro, naquela época o São Paulo líder do Brasileirão, brigando para ser campeão. O Igor Gomes fez um dos gols do São Paulo, hoje o Igor Gomes joga no Atlético Mineiro, mas isso é passado. Agora é apostar no bom momento com o Zubeldia. Aliás, o Zubeldia tem uma dúvida para escalar esse time para a partida de amanhã, né? Porque o Alan Franco foi expulso no jogo 2 das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Goiás lá em Goiânia. Então, a tendência é que o Sabino entre no sistema defensivo e forme a dupla ali com o Arboleda. O Arboleda jogando pelo lado direito, o Sabino, que é canhoto, jogando pelo lado esquerdo. De resto, é força máxima, porque o São Paulo, claro, entende que tem que fazer um bom resultado em casa para levar a decisão lá para a belíssima Arena MRV, a casa do Clube Atlético Mineiro. O Hulk tá liberado, hein, para esse jogo, tava machucado, mas o DM do Galo liberou, então é mais um ingrediente, mais um personagem importante dessa super partida, né, Michele? Devolvo para você, amanhã eu vou trazer todo o pré-jogo para vocês aqui no Gazeta Esportiva, partida começando às 9h30, promessa de casa cheia no Morumbis. Beijo, Mi. Obrigada, José Paz, muito obrigada, beijão para você. Deixa eu falar uma coisa, viu? Diga. Quando eu falei agora do sofá, lembranças, né? Gente, não com você, é porque eu olhei pra você e falei lembranças, mas assim, dá umas lembranças, não é mesmo? Bom, Salazar, vem pra conversa, não vamos falar pro São Paulo? Ai, gente. Vocês querem me matar, né? Me coloca do lado da Michele e do lado do Bacégio. E o assunto é o São Paulo. São Paulo, mas agora a gente vai tocar o Bacégio estava falando aqui, a torcida de São Paulo não vai lotar o Morumbi. Como é que vai lotar o Morumbi com um jogo? 50 mil é um bom público, é um bom público. Gente, mas não vai ter os 60 mil do jogo de oitavas de final da Libertadores. O dinheiro não dá, você não planta dinheiro no fundo do quintal, não. Mas é um jogo igualmente mas é muito caro assistir futebol hoje em dia. A torcida do São Paulo está optando, obviamente, pela Libertadores, mas se você levar 50 mil torcedores no Morumbi, é um bom público. Contra o Atlético Mineiro. De querer sair de casa com esse frio, claro que não é tem essa jogo, também. Mas não é nada, mas acho que é mais aspecto financeiro. Mas isso, o São Paulo tem tudo para fazer um bom resultado. O técnico do São Paulo está trabalhando da melhor maneira possível, está poupando os jogadores quando tem que poupar, está entendendo que o Campeonato Brasileiro não é a prioridade do São Paulo, que é as Copas, e a coisa tá boa, porque no Campeonato Brasileiro o São Paulo também tá ali, se alguém vacilar. E é isso que eu ia aproveitando já o seu gancho falando do Campeonato Brasileiro, o São Paulino tem lotado o estádio quarta-feira sim e quarta-feira também. Aê! No final de semana, que é o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo agora vai começar a jogar com o time reserva todas as rodadas, a diretoria do São Paulo deveria presentear o torcedor que tem feito bonito nas arquibancadas com um ticket médio de ingresso lá embaixo, para lotar também nesses jogos do Campeonato Brasileiro em que o apelo é bem menor do que nas Copas. Porque o que a torcida do São Paulo tem feito, não só essa temporada, mas já de alguns anos, olha, é de aplaudir de pé. É verdade, tá? É uma coisa bonita que a torcida tem feito. E aquela fumaceira vermelha, muito bonito bacana, demais. muito A camisa não ficou bonita, mas a fumaça é muito bonita. Contato com o Thiago Salazar. A conversa agora é sobre futebol, né, Salazar? Fecha o noticiário do Timão pra gente. Tem contratação? Vamos falar de coisa boa. Vamos lá, Michele, vamos no pique que tem bastante coisa pra gente falar. Para começar, o Corinthians lançou hoje o novo terceiro uniforme, uma camisa preta e branca listrada aí com listras grossas. Mais uma vez a causa antirracista é lembrada e utilizada na promoção dessa camisa. Tá aí então a nova camisa 3 do Corinthians, que ainda não tem data para estrear dentro de campo, a gente vai ter que aguardar. Falando de dentro de campo, o Corinthians anunciou hoje o centroavante espanhol Héctor Hernández, 28 anos de idade, contrato até dezembro de 2026. Ele estava jogando lá no Charles de Portugal, mesmo time que estava
o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians. A equipe acabou rebaixada, ele ficou sem contrato, sem clube, e o Corinthians trouxe e firmou esse contrato com o Héctor Hernandes, que já saiu no bid e está à disposição de Ramon Dias. Quem também está à disposição do Ramon é o José Martínez. Foi apresentado ontem, né? Na verdade, anunciado ontem, volante venezuelano, deve ficar à disposição para o jogo contra o Flamengo no final de semana. Ele também já bidou e tudo mais, que depois ele vai defender a seleção da Venezuela e aí, muito provavelmente, não vai ajudar o Corinthians na partida de volta da Copa do Brasil contra o Juventude. Um jogo importante e decisivo, então, que o Corinthians já sabe que deve ter o desfalque do José Martínez. E o Wesley? O Wesley está vendido para o Al Nassr, né? O Wesley, a gente já pode falar que ele não é mais jogador do Corinthians, está assinando papelada e tudo mais. Mas olha só, o empresário André Cury, ele conseguiu bloquear ali, penhorar uma parte da grana. O Wesley foi vendido por 20 milhões de dólares e o André Cury conseguiu fazer com que a CBF solicitasse ao Al Nassr um depósito em juízo de cerca de 14 milhões de reais por causa de uma dívida que o Corinthians tem com ele. Então, dos 20 milhões de dólares, vai vir para o Corinthians, já arredondando para o real, cerca de 77 milhões de reais, porque o Corinthians é dono de 70% e tudo mais, e desses 77, 14 milhões vão diretamente para o André Cury. O Corinthians nem vê a cor dessa grana, só assim para o Wesley ser vendido. Porque se não for assim, a justiça manda bloquear tudo e o Wesley nem para o Al Nassr poderia ir. Tá certo, Michele? Essas são as últimas informações do Timão. Deu tempo? Deu tempo, ó, tem piscadinha no final, hein, Salazar? Gostei muito. Fala, Bazejo. Vendo todas essas notícias que o Salazar passou pra gente, eu fico me perguntando como é que o Corinthians ainda consegue convencer jogadores e empresários a negociarem com o clube. Que é Corinthians, ô Bazejo. Tudo bem que é Corinthians. Camisa, é Corinthians. Você sabe que é Corinthians? Mas por falar em camisa... Ô, Michele, por eu falar não em camisa, pago minhas contas chegando no banco e falando, olha, eu jogo no Corinthians. Ô, Bassari, por falar em camisa, é possível dinheiro. mostrar a camisa? Tem peso, ô Bazejo. Você fala assim, aqui é Corinthians. Não, como é que... A torcida do Santos agradece. Que homenagem bonita ao Santos Futebol Clube, né? A empresa que fornece o material esportivo, ela não tem mais o que fazer. Até o distintivo dela, lá, a logomarca dela, ela pôs para baixo. Enfim, a camisa parece uma homenagem à torcida santista. O pior não é quem fabrica, quem confecciona o uniforme. É quem aprova. Deixa eu perguntar uma coisa. O parece a distintivo camisa do Corinthians Santos. não é com a cor do distintivo? Ele não, é branco? É metade preto e metade branco. Ele é dividido no meio. Esse distintivo é menos pior do que o atual do camisa preta, que você não enxerga, né? É todo preto. Eu acho que distintivo tinha que estar vermelho, tinha que estar o distintivão do Corinthians lá. Eu também acho. No escudo do clube você não pode mexer. Eu acho que não pode mexer. No escudo do clube, né? E a camisa, ela tem toda a identidade do Santos Futebol Clube. Ela não tem absolutamente nada a ver com o Corinthians, não é? Eu lamento que a diretoria do Corinthians, que o presidente, o conselho deliberativo, eu não sei quem aprova, que aprove uma camisa dessa. Gente, essa camisa não tem nada a ver com o Corinthians. Essa camisa, ela identifica, ela remete a todo mundo que olha o Santos Futebol Clube. Né? Uma coisa é você fazer uma terceira camisa, você modificar, mas você tem que respeitar, gente. Hoje nada mais se respeita a garrafa. Você é chato. Não é questão de ser chato, gente. É verdade. Não é o Corinthians. Não parece, não tem identidade. É diferente o listrado da camisa do Corinthians. Mesmo quando o Corinthians tinha a camisa listrada, era diferente. Era mais... É uma homenagem ao Pelé. Parabéns, uma homenagem ao Pelé. Aliás, não estão numa fase muito boa. Nem o São Paulo, nem o Corinthians e a do Palmeiras. Olha, eu tenho uma tese de que os terceiros uniformes tinham que ser abolidos. Porque o terceiro uniforme do Palmeiras, feio. Do São Paulo, eu não achei feio. Não, e virou Corinthians, feio. Ó, e virou meme a camisa. A camisa já virou meme porque mostra, mais uma vez se possível, o distintivo lá da empresa que fornece o material. É a Nike, ele tá pra baixo, já estão falando, até a fornecedora tá sendo rebaixada. Virou meme na internet, tá vendo? Mas isso é uma tendência, todos os clubes... Porque não tem o que fazer, Michele. Todos os clubes estão com esse logo da Nike virado pra baixo. Então, mas lógico. O terceiro uniforme só, o primeiro e o segundo é o logo normal. Porque não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ó, você olha assim, você fala que torcedor de que time? Do Santos. A justificativa da empresa é de que esse logo pra cima ou pra baixo, como queira, em alusão à ascensão do futebol feminino no mundo. Só que tá crescendo. É isso. Só que o futebol, gente, futebol é paixão e tal. O que os rivais estão falando? O Corinthians tá caindo, até a logomarca do patrocinador tá caindo, velho. Os caras têm que pensarem, meu. Pô, brincadeira, cara. Silvestre, você tá na redação?
volta aqui para falar com a gente no Gazeta Esportiva, trazendo a situação do Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão. Ainda dá, Silver? Como assim ainda dá? Claro que dá, Michele, mas antes, parem as máquinas, eu tenho o direito de dar uma resposta pública para Osmar Garrafa, que constantemente me difama, dizendo que eu troquei de time. Aqui, ó, quem é esse carinha que tá marcando o Diego Lugano? Por favor, Silvio Procópio, mostra aqui, ó. Tá vendo só? Ah, não, mas não vale, isso aí é jogo lá no CT, coisa combinada, beleza. Vida pessoal, olha aqui, ó. Eu sacaneando meu avô materno, seu Ito. Esse sim era palestrino. Então, Garrafa, lamba os beiços e pense 2 vezes antes de falar asneiras a respeito da minha vida pessoal. Agora sim, ao noticiário do Palmeiras, por favor, foco nisso, porque o Palmeiras... Porque o Palmeiras vai tentar uma façanha que só o meu time, o São Paulo, conseguiu até agora, que é o tricampeonato brasileiro de forma consecutiva. O São Paulo conquistou esse feito em 2006, 2007 e 2008, com Muricy Ramalho no comando, e o Abel tem essa oportunidade porque o Palmeiras é o atual bicampeão brasileiro e restou para o Palmeiras somente o Brasileirão, e o Palmeiras pode claramente, e vai brigar por isso até o final, imagino eu, conquistar o tricampeonato direto. O Palmeiras é o 3º colocado, na tela aí para vocês, Fortaleza é o líder, o Botafogo vem em segundo, o Palmeiras em terceiro, empatado em pontos com o Flamengo, existe ali uma diferença de jogos, o Flamengo, por exemplo, tem um jogo a menos do que o Palmeiras, em tese passará o Palmeiras, mas a briga é boa. E os próximos jogos do Palmeiras, mês de setembro, a começar por esse domingo, dia 1º do mês de setembro, são poucos jogos, hein, pessoal? 4 jogos só no mês. Então o Palmeiras vai a Curitiba enfrentar domingo o Atlético Paranaense. Depois, 2 semanas livres de treinamento, data FIFA no meio desse caminho. E aí sim o Palmeiras receberá o Criciúma no Allianz Parque. Na semana seguinte, tudo de domingo, pula um porque vai ter data FIFA, depois o Palmeiras enfrenta o Vasco da Gama e aí, por fim, recebe o Atlético Mineiro. Essa é a sequência de jogos, somente 4 jogos no mês de setembro, Michele. O Palmeiras está tendo essa semana toda para trabalhar, deu folga para o elenco profissional, domingo, segunda, terça, retoma as atividades somente amanhã. E aí é essa sequência de poucos jogos e muitos treinamentos. Obrigada, Silvestre, por todas as informações. As fotos que o Silvestre mostrou, em tempo, as fotos que o Silvestre mostrou, eram no tempo que ele era São Paulino. Hoje ele virou casaca com a chegada do Abel. E tudo bem. E tá tudo certo, mas tá é só assumir. Certo, não tem problema. É só assumir. Eu acho que a gente já a influência do avô lá atrás, você vê aquela camisa do Palmeiras, já era um indício de que realmente a coisa viria a aflorar. Ele com um pouco mais de idade. Na época em que o São Paulo conquistou esse tri brasileiro que o Silvestre falou, agora é o Palmeiras que está em vias de conquistar o tri brasileiro, ele pula o muro. Maria vai com as outras. Não é isso. É que o Silvestre, ele tá cobrindo e vivendo uma época gloriosa do Palmeiras. A mais gloriosa da história. Não tem. E ele tá gostando disso. Não precisa explicar, tem coisa que se isso. explica. Quem que não vai se empolgar com um momento desse? É isso aí, palmeirense, olha lá, batendo na cabeça. Meus filhos tudo viraram palmeirense, quer dizer, nem sei o que eles são palmeirense, isso. Mas não é uma crítica, é só que é uma constatação. O que é bom... Eu ia lá no meio deles. Eu sou Londrina desde pequenininho. É aqui que Londrina, vou continuar Londrina agora. Eu vou falar uma coisa, com todas as semanas livres que o Abel vai ter, com esse elenco reforçado, mais completo. Tem tudo para ganhar o Brasileiro. São 3 pontos do Botafogo e 4 do Fortaleza. Fortaleza tem Copa Sul-Americana. O ano passado ele chegou na decisão com um belíssimo trabalho. Tá com o título aqui, ó, preso na garganta. Obviamente ele tá olhando para a Copa Sul-Americana com carinho, então todas as atenções não estão no Brasileiro. O Botafogo também em outras competições. E a gente sabe o Flamengo também. Só o Palmeiras. Assim, pra mim, o que seria o ideal? O Corinthians não cair? Não, o Corinthians ganhar a Copa do Brasil.
Corinthians não cair, Michele. O Corinthians não cair, o Palmeiras ser campeão no Brasileirão e o São Paulo campeão da Libertadores. Isso ia ser lindo o ano. E o Palmeiras tem muito para se beneficiar, porque o Fortaleza tem subir, Copas, né, gente? Isso as viagens, os deslocamentos do média Fortaleza agora. Todo são mundo maiores. agradou. O Santos subindo, maravilhoso, o Palmeiras ganhando o Brasileirão, São Paulo campeão, Coringão lá. É isso aí. Gente, Gazeta Esportiva está terminando. Muito obrigada, Marcelo Bazejo. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Muito obrigada por você que está em casa nos acompanhando nessa terça-feira fria. Espero que você esteja bem quentinho, enrolada no cobertor. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo.